Olá, olá a todos, Ronaldo Paiva aqui, hoje dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como sugestão de leitura capítulo 18, itens 10, 11 e 12. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Item 10. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo menos punido, será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Passagem registrada em São Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Item 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Passagem registrada em São João, capítulo 9, versículo 39 a 41. Item 12. Principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem? E entre os que leem, quantos os que não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular, não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e, porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas, em vez de se tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, tem por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso olho. Por esta sentença, se fosseis cegos, não terias pecados? Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há
que lhe diga a respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. E assim, queridos irmãos, encerramos a sugestão de leitura do dia de hoje. Fique agora com os comentários. Até mais, tchau, tchau. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que nós vamos caminhando mais uma etapa do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando o 18º capítulo, muitos os chamados e poucos escolhidos. Hoje com os itens 10, 11 e 12, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Esse tema nos mostra a estreita relação entre o conhecimento adquirido e a responsabilidade que daí advém. E essa é a ideia central de nosso entendimento. Kardec utiliza as passagens de Lucas e João para nos orientar aos ensinos de Jesus, que ressalta a lei do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, bem como outras leis naturais, com a consequente responsabilidade de cada um de nós no seu viver. Trazemos na essência espiritual o livre-arbítrio, que é a faculdade de escolher entre duas ou mais opções, a que acharmos melhor, mais conveniente. Já é sabido por nós que, por reflexo dessas escolhas, ficamos ligados às consequências, que serão agradáveis ou não. Devemos pensar e agir para que quanto mais inteligente, quanto mais conhecimento, quanto mais talento, quanto maior o entendimento, mais devemos produzir coisas boas para nós e para os outros. Também já conhecemos essa lei do progresso. Devemos amanhecer com o pensamento de que todo dia é dia de colher os frutos de ações passadas. E todo dia é dia de semear, para a colheita de novos frutos que virão amanhã. E pensar no modo como desejamos fazer essa colheita. Por isso Jesus, que veio ao mundo para ensinar as leis morais, que devem ser vividas por todos nós, os filhos de Deus, ele também evidencia a grande responsabilidade dos que as conhecem e ainda não as praticam. Como se vê na resposta aos fariseus, que se julgavam e eram os mais esclarecidos da nação. Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. E em seu comentário, Kardec ressalta a importância dos ensinos trazidos pelos Espíritos, reproduzindo os ensinos de Jesus com esclarecimentos sobre leis naturais, que reforçam a necessidade de vivenciá-las no viver na Terra. Os Espíritos comunicam-se por toda parte, citando os ensinos de Jesus sob diversas formas, tornando-os mais claros e inteligíveis, demonstrando que eles são consequência das leis naturais. Facilitam seu entendimento de maneira que todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-los. Assim, quem quer que os receba, diretamente ou por intermédio de outros, não pode alegar ignorância ou justificar pela falta de instrução, por não entender as alegorias. Não existe mais justificativa para isso. E o Espiritismo
o Consolador que veio recordar tudo o que Jesus dissera e ensinar outras coisas que estavam veladas ao entendimento daquela época. Coloca agora à disposição de todos a necessidade e a possibilidade de sua prática, a qual ninguém pode fugir. Assim, aqueles que admiram esses ensinos, mas não se esforçam por colocá-los em prática, continuam fúteis, orgulhosos, egoístas, apegados aos bens e valores materiais. E Kardec ressalta nessas frases: aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. É forte isso, né, gente? Conhecer os princípios espíritas e não se esforçar por ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje é desprezar uma grande oportunidade de viver com mais segurança, com mais confiança em Deus, confiança no próximo, confiança em nós mesmos. E assim, nos sentiremos mais estimulados à prática do bem. É seguir de verdade o Mestre Irmão, que Ele caminha conosco. E que Ele caminha, isso não há dúvidas. Mas nós estamos caminhando com Jesus? Essa é a grande questão. Já repararam aquela frase que existe em muitos adesivos de carros, já vi em outros lugares também: Deus é fiel. Meus irmãos e minhas irmãs, há alguma dúvida em relação a isso? Existe alguma chance disso não ser verdade? Claro que Deus é fiel. Mas a recíproca é verdadeira? Nós somos fiéis? Nós seguimos as leis divinas? Então deixo essa reflexão para que possamos nos portar como os escolhidos, como os trabalhadores da última hora. Que a paz do nosso Mestre nos acompanhe em mais um abençoado dia. Que assim seja.